Fala, massa, saudações, sextou com o Galo de virada pra cima do Godoy Cruz, grande vitória, vai ter estreia de Reinier, Hulk e Coelho aí, marcaram os gols da vitória do nosso Galão. Vamos juntos, meus amigos, temos aqui um corte do jogo aberto pra gente repercutir, as análises dos comentaristas, a Renata, o Ronaldo, o Cicinho, os comentaristas aí, rasgaram elogios e se renderam aí ao Galo, a resiliência para a virada, né, o Galo que foi aí prejudicado pela arbitragem, uma arbitragem aí que deixou a catimba argentina prevalecer, mas o Galo na resiliência foi lá e conseguiu a virada. Cuca mexeu muito bem no segundo tempo e o Galo conseguiu aí uma boa vantagem para decidir na Argentina para garantir a classificação para as quartas de finais da Sul-Americana. Mas agora, sem enrolação, quero deixar os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto, link na descrição do vídeo. Bora conferir e na sequência também temos mais análise com o Sport Center trazendo mais informações do nosso Galão. Bora conferir as últimas informações, o seu like, o seu hype, compartilha o vídeo. Bora lá, massa! O Galo até sofreu um pouquinho, mas virou pra cima do Godoy Cruz, o time argentino, chato de ser enfrentado. E no final das contas, teve confusão também nas arquibancadas com o time adversário. Mais uma vez, é ele, o herói, o forte e vingador Hulk. Mas o mais importante, levar alegria para a massa. Eu tenho certeza que quando eu faço gol aqui, eles vão à loucura. Então todos os meus gols é dedicado primeiramente a Deus, meus familiares e a toda a massa atleticana. Mas na verdade parecia que o herói da noite seria um jovem de 19 anos com um nome que tem até uma rima. Santino Andino foi o primeiro a levar perigo. Na sua segunda oportunidade, passou pelo Lianco, chamou o Natanael para dançar um tango e mandou sem chance para Everson. 1-0, Godoy Cruz. Quase que o Atlético ainda empatou no primeiro tempo, mas o impedimento de Rony anulou o gol de Arana. Em uma partida com mais de 30 faltas, as chances eram poucas. Só que o Coelho precisou somente de uma. Apareceu sozinho no segundo pau para igualar o placar. A reação não parou por aí. O próprio Coelho venceu no pé de ferro e rolou para Biel ligar o ataque. Reinier, logo na sua estreia, ajeitou de peito e Hulk fuzilou a rede. O gol de número 130 do capitão com a camisa do Galo. O 18º dele na Arena MRV. Ele esmaga Paulinho, seu ex-companheiro de ataque. Fico feliz, né? É bom quando a gente consegue alcançar números assim que são históricos. E eu amo ter esses números assim como eu tenho no Mineirão, que é a nossa casa também. E agora ter aqui na Arena MRV só nos motiva mais ainda para querer aumentar esses números. A vitória embala o Atlético para o duelo de volta lá na Argentina na quinta-feira que vem. Mas antes, o Galo ainda volta à Arena MRV neste domingo para enfrentar a equipe do Grêmio. Eu não tenho vergonha de te dizer, eu ainda não encontrei a equipe titular. Por isso eu tenho mexido no sistema diversas vezes. A cada jogo uma história. Mas daqui a pouco encontra aquele grande jogo, aquela partida que encheu os olhos de todo mundo, aí você vai dar sequência. Depende deles. Tem esse detalhe. Está aqui só num tete-a-tete, porque, na verdade, o Galo, gente, classificado na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro ainda não decolou, mas também não faz uma campanha vexatória, tem jogos atrasados. E, além disso, na Sul-Americana, poderia ter ficado numa situação bem complicada, poderia ter perdido em casa, só que reverteu, esperou o finalzinho para definir o placar e agora vai com vantagem para a Argentina, Rona. E soube jogar esse um jogo chato, jogo ruim, jogo pegado, amarrado até pelo pessoal do Godoy Cruz, que sempre fazia um bolinho em cima do juiz, um bolinho, começaram a cair a todo momento. E o Hulk, deixa eu falar uma coisa pra você joga muita bola, filho. Esse cara joga muita bola. Aí ele começou a ficar irritado, bateu boca com o juiz, aí ele parou, falou, não, vou começar a jogar. E colocou o Galo numa situação maravilhosa até para o próximo jogo. Então, passa muito pelo Hulk tudo o que acontece em campo. E quando ele acalmou, quando ele começou a chamar os companheiros, se aproximar, ele fez um golaço também. Então, parabéns ao Cuca, que também pediu muita atenção ao time, que ontem, eu vou te falar, até eu fiquei com raiva de ver esse time jogar. Ele caía uma hora, colocava a mão na perna, e caía, reclamava. Eles já vieram pro empate, saíram com um gol na frente, aí amarraram o jogo. E o Arana, filho, que coisa linda, foi coisa de cinema.
O gol, o cruzamento que ele deu foi com a mão, cara. Que coisa. E o Dudu fechou o olho, Dudu. Seu foi cavalo. Um passe, né? Não foi um passe pra você. O Dudu fechou o olho. Graças a Deus. Foi, Dudu. Mas parabéns. Que força que tem o Galo. Depois de tudo isso que passou o Galo, junto com o seu treinador, com os seus jogadores. É um Galo diferente e gostoso de ver. Um time que gosta de jogar, um time que vai pra cima e parou de reclamar e ficar falando com o juiz. Parabéns, Hulk. Você que fez a diferença ontem. Que milagre você elogiando o Hulk, não falando que ele só é o rei dos pênaltis. Então, porque... Quero que só falava isso aqui no programa. Eu coloquei no grupo ontem, eu falei, o Hulk fez o gol e não é de pênalti. Parabéns, Hulk, levou o Galo aí, mas o maior de Minas continua sendo o Cruzeiro. Mas não é um se jogador empolga, que é fundamental para o Atlético Mineiro, sem dúvida alguma. Cicinho, um resultado importante, dá para empatar, inclusive, na Argentina. E o Galo vai administrando o calendário e passou por uma turbulência financeira e parece que os ânimos foram acalmados. Com todo o mérito do Cuca, né? Porque nós vemos aí o Atlético, né, nessas competições ainda lutando por títulos e o Cuca aí deu a declaração que ainda não encontrou a equipe titular. Imagine quando encontrar a equipe titular, né? Então vê que tem o mérito do Cuca de ter colocado aí um pano em toda essa cortina de fumaça que estava o Atlético Mineiro e também o entendimento dos jogadores, né? A torcida abraçou os jogadores quando começaram a vaiar lá, depois já esqueceram. Então isso é muito importante para o crescimento do Atlético. Não vai encontrar facilidade lá na Argentina, mas o Atlético Mineiro... É só amarrar o jogo lá também, amarra também o jogo. Mas o Atlético Mineiro, por ser o maior de Minas, vai demonstrar a sua grandeza. Maior de Minas? Sim. Ali é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Na Copa do Brasil teremos uma noção mais específica do momento, porque os dois vão se enfrentar. Galo e Cruzeiro. Agora, na Sul-Americana, tá tudo, aparentemente, poderia ter sido pior, hein, Edu? O Galo buscou, não desistiu do jogo. Eu gostei dessa força de vontade, essa garra de batalhar pelo placar positivo até o final. E a gente sabe que, além disso, no final de semana tem o Grêmio pelo Brasileirão. Renata, e a gente vê que o primeiro tempo foi muito truncado realmente, poucas chances de gols. E aí, quando o Cuca vem para o segundo tempo com as mexidas, né, além da troca dos jogadores, mas também da postura dos atletas dentro de campo. Isso acabou influenciando e o Galo empatando e depois virando. Agora, o que jogou o Coelho é brincadeira. Ele joga no ataque, joga na defesa. É um cara que é polivalente, está em tudo quanto é lugar. Foi premiado com um gol, né, que acabou fazendo o primeiro gol. E logo em seguida, aí o Cuca coloca um atacante, né, o Renier, acabou de chegar, dá aquela assistência para o Hulk. Aí o Hulk vai e finaliza da forma como finalizou. Eu acho que o Atlético está começando a criar um time competitivo e mental forte e brigando até o final. Então, foi merecida a vitória ontem do Galo. E enquanto o Galo ainda comemorava a vitória, uma confusão começou a aparecer ali na torcida visitante. Olha só, eles entraram em confronto, tiveram que ser contidos pela polícia. Então, isso já cria um clima de hostilidade, de rivalidade maior ainda. Era algo que a gente não gosta de ver no futebol. Mas parece que toda vez que tem competição sul-americana, esses torcedores insistem em protagonizar algo ruim, algo que é lamentável. Edu, é triste, né? Triste demais, fazia tempo que a gente não via uma briga assim, aí é só, de repente, vir a Argentina, às vezes quer ganhar no grito, quer arrumar confusão, quer quebrar, às vezes, os estádios. Então, isso é lamentável, principalmente no futebol, onde a gente quer ver só os espetáculos dentro de campo, os jogadores fazendo gols, né, não vendo essas cenas lamentáveis aí, que isso acaba manchando o jogo e, de repente, só falando disso. Por isso que tem que coibir realmente esses fatos para não acontecer novamente. Cicinho, a gente repudia sempre, mas parece que na Sul-Americana e na Libertadores isso acaba sendo comum, tem uma punição ou outra ali, como a gente viu agora no Chile, mas de fato é algo que eles parecem que sempre desviam o foco. Exatamente. Assim, não há... É que a do Colo-Colo ali foi, assim, de uma dimensão e houve, né, essa punição. Mas esses torcedores aí, quando vêm para o Brasil também, eles vêm para fazer baderna. A gente vê os torcedores brasileiros indo, né, para os outros países aí e se comportando, indo para torcer. Sempre esses torcedores argentinos que causam essas confusões. Então é triste, precisa ser melhor, né? Tem que revistar na entrada, tem que cobrar dos caras também, colocar um policiamento mais reforçado ali, para que não aconteça mais isso. Então, são cenas chatas de se ver, até porque o espetáculo é dentro do campo, né? Porque Renier
já estreou, e bem, hein, com a camisa do Galo. Uma assistência, que assistência. Uma grande chance criada, não finalizou, é verdade, nem precisou, né? Graças a ele também, o Galo conseguiu a virada ontem contra o Godoy Cruz. E é o que a gente vai ver agora, então, aqui no Sport Center, Copa Sul-Americana, também a nossa grande transmissão ontem por aqui com o Matheus Suman. O estádio começou assim bem vazio, né, Breiler? Porque o jogo foi cedo e começou com o Godoy Cruz apertando e saindo na frente. Godoy Cruz muito bem com o Andino do lado esquerdo, Ausmendi também se conectando bastante com ele por ali, e o Galo, por outro lado, muito desorganizado em campo, aí conseguindo chegar com a Arana pelo lado esquerdo, mas sem uma coordenação, sem uma identidade ainda de jogo para essa equipe. Mas foi um primeiro tempo ali em que as coisas não funcionaram para o Galo, tomando muito sufoco, até sofrer o gol, até sair atrás no placar para acordar. Mas foi um jogo com muitos problemas técnicos e táticos do Galo. Principalmente na primeira etapa, não é, Jailson? A gente tá vendo aí o gol, belo gol, inclusive aí do Godoy Cruz. Aí teve tudo aquilo, né? Bom jogador. Daquilo que a gente já conhece, de catimba, disso, daquilo. Foram 3 erros nesse gol aí, antes de acontecer o gol. Que eu até anotei na hora que eu tava vendo. A Arana, o Júnior Alonso e o Alan Franco, na tentativa de saída de bola, erraram e aí deu a chance do Godoy Cruz de abrir o placar ali. Um belo gol, golaço. Mas foram 3 erros anteriores. E aí o Rony estava um pouco à frente, né? Acabou impedindo aí o gol de empate com o Arana, que seria importante ali no final do primeiro tempo. Mas depois foi premiado para mim o melhor em campo, que é o Coelho, que não é de hoje que a gente está falando isso. Ontem ele mudou o jogo saindo da ponta esquerda para a lateral direita. Hoje vai para a lateral direita, numa dessas mudanças do Cuca para botar o time mais para frente, né, mais ofensivo. E o Coelho pelo lado direito transformou o jogo, porque na hora, inclusive do segundo gol, do passe de peito esse daí do Reinier pro Hulk, quem começa a jogada lá atrás é o Coelho também. Então é bom aí pra gente destacar também aí, belíssimo passe do Reinier e o Hulk marcando e virando para o Galo. Nós demoramos a entender o jogo, entender o adversário e entender a arbitragem. No primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós, ganharam as divididas, amarraram bastante o jogo e ainda, para piorar, saíram na frente. Quando a gente tira um lateral para pôr um ponto esquerda, quando a gente tira um zagueiro para pôr um meio armador, você está expondo o time, mas você está mostrando para o jogador que você quer ganhar. E esse espírito eu acho que foi fundamental, passou para a arquibancada e nós fizemos essa virada que nos dá uma pequena vantagem para o jogo de volta. Estou muito feliz, primeiramente com a vitória e a assistência também. Desde quando eu cheguei estava trabalhando forte para poder dar o meu melhor. Queríamos que não tivesse sido tão sofrido, né? Mas futebol é isso, não tem jogo fácil, muito competitivo, jogo de muita pegada. Conseguimos igualar na vontade, que a equipe dele tem muita vontade, e na técnica eu acho que nosso time acaba sendo melhor e conseguimos chegar à virada ali. Sempre ele, os maiores artilheiros do Galo, atuando na Arena MRV. O Hulk já chega então a 18 gols, superando então o Paulinho. Foi o autor do gol da vitória ontem. O Daverson já fez gols importantes por lá, o Guilherme Arana também. Estão à frente ainda do Scarpa, do Zaratio e do Rubens. Direto então para Belo Horizonte, a Nath Andrade está por lá, acompanhou também o jogo de ontem, viu tudo o que aconteceu, né? O primeiro tempo, mais uma vez, né, Nath? Assim, um pouco complicado do Galo, mas as mudanças do Cuca fizeram o Atlético conseguir a virada. Nath, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês no estúdio. Bom dia ao Fã de Esportes. Pois é, as mexidas do Cuca foram providenciais. O Galo fez um primeiro tempo bem abaixo, o time argentino saiu na frente e aí foi toda aquela cera que a gente conhece, vários lances fortes, jogadores caindo, jogadores provocando confusão. Chegou no momento do jogo que a gente olhava um pro outro e falava, esse jogo não vai terminar com 22 em campo, tamanha porradaria que estava rolando ali no campo. Foi pro intervalo, brilhou a estrela do Cuca mais uma vez, fez mexidas providenciais. O Coelho, ele foi coroado com esse gol, ele que foi claramente o melhor em campo, vinha muito bem. E aí entra o Reinier. Reinier entrou ali nos 38 minutos, entrou no lugar do Lianco, que já estava amarelado. Lianco que também vinha com uns lances ali perigosos, estava
correndo o risco de ser expulso, o Cuca resolveu usar e deu certo. Primeiro jogo dele, tinha toda aquela expectativa para a estreia, ele deu aquele passe de peito e o Hulk fez o gol 130 dele pelo Galo. São 130 gols pelo time alvinegro e 498 na carreira. O Hulk está prestes a fazer o gol de número 500 dele. De ponto negativo, fica a confusão que aconteceu na arquibancada no final do jogo. Ali a gente estava no momento das flash interviews, a gente olhou para cima, uma confusão gigantesca na torcida do Godoy Cruz. Eu conversei com os policiais depois do jogo, eles me falaram que 5 torcedores do Godoy Cruz foram encaminhados à delegacia por agredirem os seguranças particulares do Galo. E ainda teve um caso de racismo registrado no camarote da delegação do Godoy Cruz contra torcedores que estavam num camarote ao lado do Galo. Esse é o ponto negativo do jogo, mas o que importa é que o Galo ganhou e agora tem um caminho mais fácil na Argentina na semana que vem. Isso aí, Massa, a gente já vinha repercutindo aqui a possível chegada de Juan Tresoldi, foi confirmada, zagueiro está em Belo Horizonte para exames, então vai assinar com o nosso Galão. É isso aí, amigos, o Galo que agora vai rumo às quartas de finais, mas antes temos o Grêmio no final de semana. Cuca, em coletiva, deixou aí bem claro que pode poupar alguns titulares, fazer uma mescla aí para dar uma rodagem e também dar uma descansada nos jogadores que estão aí mais desgastados devido a essa temporada maluca que a gente vive aqui no Campeonato Brasileiro. Jogo domingo, quarta, domingo, quinta, então jogo em cima de jogo. Temos ainda o Cruzeiro pela frente, tomara que o Galo nesses próximos jogos consiga também crescer. E, galera, olha, vou te falar, hein, tô gostando muito do Alexander, pra mim é imprescindível ser titular, não tem como um cara desse ficar no banco, né? Chegou, vestiu a camisa e já tá mostrando sinais aí que pode ser uma peça muito importante no meio do campo do nosso Galão. É isso aí, meus amigos. Vamos para cima deles agora contra o Grêmio no domingo. A qualquer momento estou de volta com mais análises, notícias do nosso Galão, sempre repercutindo a mídia esportiva da imprensa, falando aqui do nosso querido Clube Atlético Mineiro, o nosso Galão da Massa. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like se gostou, se inscreva. Forte abraço e eu fui.